Boa tarde, peoples. Tudo bem com vocês? Como tem bastante gente entrando na sala e esse é um conteúdo que é para ficar ali no drive da sala para o pessoal ter acesso, entender um pouco melhor o nosso operacional, saber o que a gente está fazendo, para onde nós estamos olhando, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? Para quem já tá comigo há algum tempo, pode ser que não faça muito sentido, mas é sempre bacana a gente estar revisando o nosso operacional, pensando nas coisas que estamos fazendo, às vezes com o hábito de operar todos os dias, né? A gente acaba criando algumas manias e às vezes é bom até a gente se reciclar, né? E lembrar de algumas coisas. Essa aula vai ser uma aula bem curtinha, tá? Eu vou falar aqui, vou explicar a minha tela de fluxo para quem não entende nada de fluxo, para poder se ambientar com as telas aqui, com as janelas com que eu olho, tá? Então, vamos começar, gente. Primeiro, a minha tela ela é bem colorida. Eu já falei várias vezes, mas né, vou me repetir. Eu sou muito visual e vocês têm que aprender, têm que entender como é que o cérebro de vocês funciona. Eu sei como o meu funciona e eu sei que eu perco foco muito fácil, então alguns diriam TDAH, mas enfim, eu perco foco muito fácil e eu preciso das coisas me chamando a atenção. Então, por isso que a minha tela é colorida. Primeiro porque se tiver todas aquelas, primeiro questão do foco, depois se tiver todas aquelas letras ali, só os nomes passando, eu não vou conseguir identificar quem tá fazendo o quê, eu não vou conseguir ver quem bateu, quem tomou, quem executou o contrato, eu vou acabar me perdendo. Então, por isso, eu colori ela. É como eu gosto de trabalhar, é como fica fácil para mim visualizar, tá? Eu sou visual e por isso eu colori. Porque assim, toda vez que eu olhar para o Times in Trades, eu não tenho que parar, focar e ver e ler o nome de quem está fazendo o quê. Eu identifico os players pela cor. Então eu sei lá que a XP é esse marronzinho, eu sei que a UBS é um rosinha, eu sei que a Morgan é verde, eu sei aqui que o Bradesco é um vermelhinho, a Tullit eu sei que é azul, Necton eu sei que é roxa, JP amarela, Goldman azul. Eu não preciso parar e pensar. Eu olhei, eu identifiquei a cor, na mesma hora eu sei quem tá fazendo o quê. Tá? Então, eu só preciso olhar para as cores. Eu preciso olhar para essa coluna aqui, pintou com esse vermelhinho aqui, eu já sei que é um rosinha, sei lá, eu já sei que é o Bradesco. Pintou com esse outro rosinha aqui, eu sei que é o BS. Pintou de verde, eu sei que é Ideal. Nem é verde isso aqui, né? Eu tenho verde aqui que é a Morgan. Mas essa coluna aqui, pintou de uma cor, eu já identifico o player. Essa daqui, a mesma coisa. E aqui eu só preciso saber se aquela cor, que é o Bradesco, tá comprando ou tá vendendo. Então, no caso, aqui eu só vou olhar para a cor também. Verde é sinal de que estão comprando, vermelho é sinal de que estão vendendo. É só isso que eu preciso. Eu não preciso parar para ler. Mas isso é muito de perfil, tá, gente? Por isso que eu falo que é importante vocês se conhecerem, vocês entenderem como vocês funcionam, como o cérebro de vocês funciona, para que vocês possam montar a tela de vocês. Para muitas pessoas isso aqui é um carnaval e não funciona, tá? O Lucas, por exemplo, a tela dele é completamente limpa, não tem cores, porque o cérebro dele funciona diferente do meu. Então você tem que adaptar para a tua realidade. Você tem que adaptar para como você vai. Você tem que facilitar a tua leitura, tá? Então, se vocês estiverem aí com a minha configuração de tela, eu sugiro que vocês vejam se funciona. Para vocês, se não funcionar, mudem aí as configurações, é bem tranquilo. Já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso, tá? Então, vou contar para vocês aqui como que é a minha tela agora. Eu trabalho com 1, 2, 3, 4, 5 times in trades. Não olho para o book, tá? Eu até tinha antigamente um book de ofertas, hoje eu não olho mais para ele.
porque eu acho que eu não desnecessário, é uma tela a mais ali, eu não uso ele para tomada de decisões, eu acabei tirando ele da minha tela, tá? Então eu trabalho com 4 times in trades, aí eu tenho aqui um gráfico, normalmente esse gráfico aqui eu faço as minhas operações pessoais, e eu tenho aqui a minha outra tela, deixa eu mostrar aqui, que é a tela que vocês já estão acostumados a olhar ali. Opa, deixa eu só arrumar aqui, que é esta tela aqui, que eu tenho aqui a grade de cotações, mais um gráfico que é aquele gráfico do simulador, e eu tenho aqui o DOM para eu poder operar o leilão, tá? Então, é isso. Trabalho com essas duas telas e com essas janelas, tá? Então, vamos explicar para vocês o que, que eu olho em cada janela, porque tanto Times in Trades aqui na minha tela. Primeiro, eu tenho aqui, nessa janelinha aqui de cima, um Times in Trades na aba saldo, com o saldo dos compradores. Por que, que eu tenho duas? Porque eu mudo aqui o volume de quantidade para eu deixar aqui em cima os comprados, porque olha só que eu vou mostrar como que aparece para vocês, no original ali. Ele vai aparecer aqui o maior comprador e lá no fundo da janela ele vai aparecer o maior vendedor. Só que eu quero, para mim, facilita olhar dessa forma. Eu quero olhar dessa forma separada aqui, porque eu olho aqui, bato o olho, já sei que ele aqui é o primeiro, não preciso rodar para baixo, às vezes fica grande ali, enfim. Então, eu tenho aqui uma janela do Times in Trades na aba saldo, com o saldo dos comprados aqui começando, né? Aqui você vai poder, o que, que você vai olhar nessa janela aqui de saldo? Você tem aqui as informações, a corretora, qual corretora tá ali naquela posição, o número de contratos que ela está posicionada e o preço médio dela. Então, por exemplo, nesse dia aqui, nesse replay que eu coloquei aqui, eu tenho a XP como o número 1 ali dos compradores, com 24.657 contratos, e o preço médio dela é 113,115. O que que isso me diz? Vamos olhar lá para o gráfico, tá? A XP, ela tá com todo esse volume de contratos aqui no 113,115. Olha onde que o preço está neste momento aqui. Ele está no 113.850. O que isso quer dizer? Que a XP ela está no negativo. O preço médio dela está aqui em cima, ó, 113.150 aqui, ó, tá aqui em cima. E ela tá comprada aqui em cima, então ela tá aí todos esses pontos aqui no negativo, tá? Eu tenho a UBS aqui, também comprada, com 6.821 contratos. O preço médio dela é 113,114, tá ali próximo da região da XP também. Ela também está no negativo. Quando fica vermelho aqui, quer dizer que o player está no negativo. Quando fica verde, quer dizer que o player está positivo. Por exemplo, a Morgan, ela está com 1.619 contratos na compra, né? O saldo dela é comprador e ela está comprada no 112.523. Então, ela está comprada lá embaixo, aqui embaixo, aqui na região do 500. Então, ela ainda está no positivo. Tá, mas e como que eu interpreto isso no dia a dia? Por que que eu olho para isso, gente? Eu quero saber se os players eles estão confortáveis nas posições que eles estão carregando ou não. Se um player está com muito contrato e está negativo, qual é o que você imagina que ele vai fazer? Qual é a tendência dele? A tendência desse player é estopar aquela operação. Então, se nós temos um mercado vendedor aqui no caso, e eu tenho ali players com saldo muito grande na compra, conforme eles vão ficando negativos, a expectativa é que eles comecem a estopar aqueles contratos de compra. Stop de compra é o quê? É venda. Então, se eles começarem a estopar a compra deles,
eles vão executar a venda e vai jogar o preço cada vez mais para baixo, tá? E ok, aqui embaixo eu tenho então os vendedores, tá? Gente, essa análise é para esse dia, tá? Cada dia você faz análise conforme as coisas estão rolando. Então, aqui eu tenho na janela de baixo, começando aqui pelo ranking dos vendidos. Então, eu tenho o Itaú aqui com 13.540 contratos vendido, tá? Esse sinal de negativo aqui do lado do número de contratos indica se que o vendedor, que o player está vendido. Não tem nada com se ele está positivo ou negativo, tá? O que indica isso é a cor aqui. Esse negativo aqui do lado é só para dizer que ele está vendido. Então, ele está com 13.540 contratos de venda. O saldo dele é vendedor, quer dizer que ele está defendendo a venda. E o preço médio dele está no 112.959. Vamos ver onde é que está o preço do Itaú? Então, ó, o preço aqui, neste momento, está no 112.850. O Itaú está aqui no 959, ele está positivo. Bradesco, ele está com 9.946 contratos de venda no 113.084. O preço dele está aqui, nessa região aqui em cima, e ele está no positivo também, porque o preço está lá no 112.850. Da mesma forma que, conforme o preço vai andando ali, o mercado vai desenrolando, e quem está no negativo começa a ficar desconfortável, começa a pensar em executar as suas operações, quem está no positivo tende a defender o seu preço. Então, por exemplo, qual é a minha expectativa aqui nesse cenário com os vendidos? Que quando o preço chegue ali na região do médio deles, que, né, é ali mais ou menos nos 113 mil, os vendidos vão começar a defender. Então, qual é a minha expectativa? Que o preço não rompa essa região, porque quem está vendido não quer o preço para cima disso, eles querem o preço para baixo, porque o médio deles está ali. Passou dali, eles vão ficar negativos e eles não querem isso. Então, eu tenho uma expectativa de que eles defendam. A minha expectativa é que eles vendam ainda mais neste cenário aqui para jogar o preço para baixo, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui bem rapidinha com base nisso, só para a gente juntar junto com aquela aula lá da VWAP, tá? Olha só onde é que está o preço desses caras aqui que estão vendidos. 112.959, 113.84, 113.52. Olha onde é que tá a VWAP, gente? 113.041, tá? Vamos ver aqui quantos pontos rompeu? 458 pontos rompeu a VWAP. Qual é a minha expectativa aqui neste cenário? Eu já identifiquei que o preço perdeu o VWAP mais de 250 pontos, certo? Quer dizer que o preço tende a andar muito. Vou esperar o quê? Um retorno ali. Só o retorno por si só não me resolve nada. Mas agora eu identifiquei que eu tenho uma tendência de baixa, o preço perdeu o VWAP e eu tenho defesa desses caras aqui na região da VWAP, tá? Eles estão com o médio ali, então a probabilidade deles defenderem a região da VWAP é muito importante, é muito grande. Então, aí eu me sinto mais confortável e mais segura para entrar na minha posição, no meu trade de VWAP ali nessa região, tá? O preço bateu ali, eu vou verificar se o pessoal realmente vai defender. Defendeu, eu entro junto e só aproveito a queda, tá? Então, por isso que é importante vocês entenderem que não é só uma perda de VWAP, não é só um rompimento, tá, gente? Tem que ter defesa, por isso que tem que olhar para o fluxo, tá? Vamos para a próxima janela. Eu tenho aqui Times in Trades aqui também, só que aqui tá na aba Negócios. Ele tem ali outra abinha que é Ordem Original, eu não uso essa aba, tá? Eu uso aqui na aba Negócios. E eu tenho um filtro aqui de 10 contratos, porque se eu colocar aqui menos de 10 contratos, ele vai aparecer muito 1 contrato, 5 contratos e vai poluir demais, então eu deixei com 10 contratos, tá? Um filtro de 10 contratos aqui, tem muita gente que usa sem filtro nenhum, mas aí é escolha pessoal, por isso que eu estou dizendo.
E aqui, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar quem está fazendo o quê, tá, minha gente? Então, por exemplo, eu tenho aqui as informações da corretora. Assim, gente, cada negócio que é feito na bolsa, que é feito aqui em qualquer contrato futuro, em qualquer negociação na bolsa de valores, é preciso duas partes, um comprador e um vendedor. Você não compra se não tiver ninguém vendendo e você não vende se não tiver ninguém comprando. Por isso que nós precisamos operar ativos que tenham alta liquidez, tá? Se você operar um ativo que não tenha grande liquidez aí, que seja um ativo ruim, que as pessoas não tenham interesse em negociar, você pode entrar numa posição aí e não conseguir sair dela, porque não vai ter ninguém querendo comprar no futuro, tá? Então, sempre busquem ativos aí que tenham alta liquidez. Então, o que eu tenho aqui? A corretora que participou daquele negócio ali como compradora, eu tenho o preço que foi negociado, a quantidade de contratos que foi negociado naquela operação, quem foi a parte vendedora e quem agrediu o mercado aqui. Quem é o agressor é muito importante, porque o agressor, gente, ele é aquele cara que falou assim, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso estopar meus contratos, eu preciso defender minha posição. O agressor é o cara que vai movimentar o mercado, tá? Nós temos duas partes em cada operação, o passivo e o ativo. O agressor é o ativo, é aquele cara que falou assim, eu preciso vender esse troço, ou eu preciso comprar esse negócio, tá? Ele que tomou a iniciativa pelo negócio. Então, por exemplo, vamos exemplificar isso aqui. A Genial comprou 112, desculpe, a Genial comprou no 112.850 13 contratos da XP, certo? E quem foi o agressor? O comprador. Ou seja, Genial pegou e falou assim, preciso comprar 13 contratos no 850. A XP chegou lá e falou assim, tá, eu vou vender para você. E ela vendeu de forma passiva, mas quem tomou a iniciativa foi a Genial. Isso me diz que a Genial tinha necessidade de comprar esses contratos, seja para estopar, seja para sair de uma posição desconfortável, enfim, não sei, ou para tentar aumentar ali o número de contratos dela na posição compradora, enfim, seja lá qual for a estratégia dela, ela tomou a iniciativa por aquele contrato, por aquela operação, tá? Aqui embaixo eu tenho a BTG comprando, né, aqui na terceira linha, a BTG comprando no 112.840 12 contratos da Terra, né? E a Terra foi o agressor. Então a Terra falou, cara, preciso vender isso, preciso vender, preciso vender, preciso vender. Aí a Terra foi lá e vendeu. E olha como a Terra tinha necessidade de vender esses contratos, porque ela vendeu 12 aqui para o BTG, aí ela vendeu aqui mais 13, mais 12, mais 15, olha só quanto contrato da Terra de venda entrou aqui e ela foi o agressor, tá? Eu quero sempre olhar quem é o agressor para eu ver se vale a pena eu entrar numa operação para pegar o movimento daquele agressor, tá? E assim, se entrar um movimento de agressão, que eu veja que tem vários players interessados, por exemplo, a Terra vendeu, aí veio a Ideal e vendeu, aí veio mais aqui, o BS vendeu, aí eu vejo que continua entrando aqui, venda, sei lá, do Itaú vendeu junto, aí vem a BGC e vendeu junto. Eu falo, cara, tá todo mundo vendendo ali, os vendidos realmente estão querendo aquele preço para baixo. Aí, de repente, eu vejo que o BS começa a vender contrato, a BTG começa a vender contrato também, a Morgan começa a vender contrato. Eu falo, cara, os vendidos pressionaram tanto que quem tá comprado não tá aguentando e tá começando a estopar. Aí a hora que eu falo, não, aí pode vender até a mãe, porque o mercado com certeza vai para baixo, porque além da pressão dos vendidos, ainda tem o stop dos comprados, tá? Então é isso que eu vou olhar aqui. Quem está com interesse naquela tendência, naquele movimento, tá? Aí aqui eu tenho mais duas janelinhas aqui de Times in Trades. Não tá aberto aqui, tá, gente? Porque
eu tô com o replay baixado aqui do Win, só para vocês olharem. Mas eu tenho aqui o cheio, o saldo do índice cheio e o Times in Trades na aba negócios do índice cheio também. Por quê, gente? Porque o cheio ele é muito mais pesado do que o mini. E o mini, ele tem muita sardinha, né? Usando o jargão do mercado, ele tem muita sardinha. Ele tem muita pessoa física, tem muito um contratinho, dois contratinhos, três contratinhos. E o cheio não. O cheio, normalmente, quando a movimentação do cheio acontece, ela é mais forte, ela é mais pesada, ela acontece com mais consistência, tá? E outra coisa, às vezes quando vocês estão olhando, quando a gente tá olhando só pro mini, você vê pessoal comprando, e você fala, vou comprar também. E o preço não sobe. Por quê? Porque lá no cheio, o pessoal tá vendendo. E o preço não vai andar, não vai subir. Tá? A tendência, na verdade, é que ele caia, porque a pressão do cheio é maior, tá? Como que eu analiso isso aqui para operar isso daqui, né? O mini. Como que eu analiso o cheio para operar o mini? Primeiro que eu vou olhar o saldo. Normalmente eu falo, gente, fulano tá comprado no mini e tá comprado no cheio. Ou fulano tá vendido no mini e tá comprado no cheio. Eu gosto de um movimento, eu fico mais confortável no movimento quando eles estão na mesma posição, tanto no mini quanto no cheio, tá? Então, o que eu vou olhar? A XP tá vendida, tá comprada no mini e no cheio, ela tá comprada ou tá vendida? A UBS tá comprada no mini, tá comprada no cheio, opa, tá na mesma posição, então realmente ela tem interesse na compra. Itaú, tá comprado, tá vendido no mini, mas tá comprado no cheio. E agora? Né? Vamos ver como é que vai ficar aí a agressão. A minha análise é sempre, eu quero sempre olhar se eles estão fazendo a mesma coisa, se tem consistência entre o mini e o cheio. Quanto maior a consistência entre o mini e o cheio, maior as chances do mercado realmente andar para aquele lado que você está analisando ali, tá? Tem que ter consistência entre um e outro. É isso que eu vou olhar, por isso que eu analiso os dois. E aqui, a aba negócios é o mesmo princípio disso daqui. E também eu quero olhar se tem consistência. O pessoal tá vendendo aqui e tá vendendo aqui, então eu vou vender junto, porque a probabilidade do mercado ir para baixo aí é gigantesca, tá? Então, esse é a minha tela de fluxo, tá, gente? Aí aqui eu tenho a grade de cotações, eu tenho aqui setor bancário, né? O setor bancário ali ele é em torno de 18% do índice, então a gente tem que acompanhar o setor bancário. Eu tenho Petrobras sozinha aí 12% do índice, não dá para operar sem olhar para Petro. A Petro ela movimenta o índice. Vale 15% do índice é a empresa, a ação que tem maior peso dentro do índice, tem que olhar para ela. E eu tenho aqui as que têm maior peso do setor do varejo, tá? Assim, gente, tem aula lá no YouTube, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma aula mais detalhada sobre essa questão da grade ali, essa questão das ações que compõem o IBOV, me fala que eu faço, mas eu acredito que tenha lá no YouTube. Mas assim, só para esclarecer rapidinho, o índice ele é uma carteira de ações, tá? Todas essas ações aqui compõem e está aqui dentro, tá? Faz parte disso daqui. Então, se eu tenho isso daqui subindo, a probabilidade do índice subir é muito grande. Se eu tenho isso aqui caindo, a possibilidade do índice cair é muito grande. Para onde que eu vou olhar? Vou olhar para as principais, porque ele tem mais de 100 ações. Vou olhar para as principais. Putz, eu sei que Vale tem 15% de peso dentro do índice, tá? Vale tá subindo. Eu sei que Petro tem 12% de peso dentro do índice. Putz, Petrobras tá caindo aqui nesse dia, né? Que foi na sexta, que foi ontem. Tá caindo aqui, mas eu tenho o setor bancário aqui, então eu tenho 15% do índice subindo e eu tenho 12% aqui do índice caindo. Aí eu tenho setor bancário subindo, setor bancário é 18% do índice, então eu tenho 15 aqui, mais 18 aqui. Aí eu dou uma pincelada aqui no varejo e eu vejo que o varejo também está subindo. Quais são as probabilidades nesse cálculo rápido aqui de que o índice
não tenha força, mesmo que ele esteja, mesmo que as pessoas estejam vendendo, a probabilidade é que ele não tenha força para cair, porque as ações estão segurando, estão puxando ele para cima, tá, gente? E aqui embaixo eu tenho os DIs, tá? É importante ficar olhando para os DIs, eles medem o risco fiscal nosso, tá? DI positivo é risco alto, DI negativo quer dizer que estamos com um risco menor aí. Aí eu tenho aqui mais um gráfico, né, para eu fazer as operações ali na sala, e o livro Dom só do mini, só para analisar o leilão, tá, gente? Eu não olho o lote aqui, porque isso aqui não é real, tá? Isso aqui, a não ser os lotes do leilão, qualquer lote que apareça, nossa, sei lá, preço tá no 113.550, tem um lote gigantesco ali, 5 mil contratos de venda no 600. Vou vender lá no 600. Não vou. Não vou porque essas ordens aqui estão apregoadas, tá? A qualquer momento, isso aqui pode ser só uma armadilha para chamar sardinha. Antes do preço chegar ali, o player que posicionou aquele lote ali pode ir lá e cancelar. Isso aqui não é ordem executada. Tanto Dom quanto book de ofertas não são ordens executadas, são ordens apregoadas, tá? Por isso que eu não analiso essas duas janelas. Aqui, Times in Trades é dinheiro gasto. Tudo que está aqui não tem mais como voltar atrás. O único jeito do player sair dessa posição é ele executando uma ordem contrária da posição que ele está. Se ele está comprado, ele vai ter que vender para sair daquilo ali. Se ele está vendido, ele vai ter que comprar para sair daquilo ali. Tá, gente? Vou fazer mais uma aula sobre um pouquinho de leitura, como que a gente analisa um pouco melhor isso daqui, tá? Na próxima aula vou falar um pouquinho sobre isso. Aguardem, certo, peoples? E qualquer coisa, estou à disposição, só me chamar para tirar dúvidas, certo? É isso então, até minha gente!